Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz, do canal Cultivando Pitaia na Varanda. Hoje vamos falar sobre o aborto das flores das pitaias. Aqui um exemplo. Essa pitaia, por algum motivo, ela não deu fruto, né? O fruto abortou, ficou amarelo, por motivos que eu vou falar no vídeo. Se você quer saber o motivo das suas pitaias não darem frutos ou abortarem as flores, veja todo o processo. Veja todo o vídeo e você vai ficar por dentro aí desse assunto. É um prazer estar aqui com vocês. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar. Você que já viu suas pitaias florescerem com exuberância, mas logo depois percebeu que os frutos não se desenvolveram e caíram, isso pode ser muito frustrante para qualquer produtor ou entusiasta. Neste vídeo, vamos explorar as principais razões para esse fenômeno e ensinar como evitá-lo. Fique conosco até o final e transforme a sua produção. O aborto de frutos é um problema comum em diversas frutíferas, incluindo as pitaias. Esse processo ocorre quando as flores ou frutos não recebem as condições adequadas para continuar o seu desenvolvimento. Mas o que é exatamente a causa disso? Vamos descobrir. A primeira causa, é a causa mais comum do aborto dos frutos das pitaias, é a polinização insuficiente. A polinização é fundamental para o desenvolvimento das frutas. Muitas variedades de pitaias dependem de polinização cruzada, e a falta de agentes polinizadores, como insetos, abelhas ou morcegos, pode levar ao aborto dos frutos. Além disso, flores que não recebem pólen suficiente dificilmente continuarão o processo de frutificação. A solução: promover a presença de polinizadores com plantas atrativas no local, realizar polinização manual em regiões com baixa atividade de insetos. A segunda causa é o estresse hídrico. A falta de água ou excesso dela pode causar estresse na planta, impedindo que ela sustente o desenvolvimento do fruto. Durante a floração e o início da frutificação, as pitaias precisam de um equilíbrio hídrico adequado. A solução é rega regular e monitoramento da umidade do solo. A deficiência nutricional também é uma causa do aborto dos frutos da pitaia. Pitaias necessitam de nutrientes específicos, como nitrogênio, fósforo e potássio, para formar frutos saudáveis. A falta de algum desses elementos pode causar abortos. Solução: adubação balanceada com esterco curtido e compostos orgânicos. Outra situação desconfortável que pode gerar aborto das frutas são os climas adversos, condições adversas do clima. Ventos fortes, temperaturas extremas afetam diretamente as flores e os frutos. Esse estresse climático pode fazer com que a planta priorize a sobrevivência ao invés da produção. Solução: uso de estufas ou quebra-ventos em regiões com climas extremos. Doenças e pragas são causas frequentes para o aborto das pitaias. Doenças como antracnose ou ataque de pragas como tripes e ácaros podem comprometer a floração e levar ao aborto dos frutos. Soluções: aplicação de fungicidas naturais e manejo integrado de pragas. A genética e a idade da planta também são causas para o aborto das flores das pitaias. Plantas muito jovens podem não estar prontas para sustentar frutos. Problemas genéticos em algumas variedades. Algumas variedades podem abortar naturalmente mais do que as outras. Soluções:
seleção de variedades adaptadas ao clima local e garantir plantas saudáveis e bem nutridas antes da floração. A genética desempenha um papel crucial na capacidade das pitaias de manterem seus frutos após a floração. Certas características genéticas podem influenciar diretamente o sucesso ou o aborto dos frutos. A seguir, vou falar sobre os principais aspectos relacionados ao tema. O primeiro, variedades com taxas naturais de aborto. Segundo, autoincompatibilidade genética. Terceiro, hibridização e fragilidade genética. E o quarto, idade da planta e vigor genético. Vou começar a falar aqui as variedades com taxas naturais de aborto. Algumas variedades de pitaias apresentam a maior propensão genética ao aborto dos frutos, principalmente por serem adaptadas a um ambiente ou sistema de cultivo específicos. Variedades que não são autopolinizantes, como algumas Eloceros costarricenses e Eloceros undatus, podem ter maior dificuldade em segurar frutos quando cultivadas em áreas onde não há polinizadores naturais. A solução para minimizar o aborto dos frutos de variedades pitaias com altas taxas naturais de aborto é essencial introduzir variedades geneticamente compatíveis para a polinização cruzada e garantir a presença de polinizadores como abelhas. A autoincompatibilidade genética também é um motivo do aborto das pitaias. Algumas pitaias possuem mecanismo de autoincompatibilidade, o que significa que elas não conseguem formar frutos utilizando seu próprio pólen. Quando o pólen utilizado é da mesma planta ou de planta geneticamente idêntica, o processo de fecundação não ocorre, levando ao aborto. Isso é comum em variedades Iroceras poliziros, a famosa pitaia autoestéreo. Soluções práticas: introdução de variedades geneticamente distintas para a polinização cruzada, identificação de variedades compatíveis para formar frutos, colocação de pitaias autoférteis e as autopolinizáveis no mesmo local para fazer a polinização cruzada. O terceiro aspecto que influencia no aborto das pitaias é a hibridização e fragilidade genética. Variedades híbridas podem apresentar maior suscetibilidade ao aborto, por estarem geneticamente selecionadas para características específicas, como alto teor de BRICS ou tamanho dos frutos. Isso pode causar desequilíbrios, especialmente em condições adversas. Por exemplo, híbridos de Iloceros megalanthus, pitaias de casca amarela, com Iloceros undatus podem abortar mais frutos em climas muito úmidos ou com deficiência de polinizadores. Passando para a idade da planta e vigor genético, plantas jovens, especialmente aquelas propagadas por sementes, podem não ter vigor genético suficiente para sustentar os frutos. Isso ocorre porque o sistema radicular ainda não está plenamente desenvolvido. A planta pode priorizar o crescimento vegetativo em detrimento da frutificação. Variedades propagadas vegetativamente por estaquia ou por enxertia tendem a ser mais vigorosas e apresentar menor taxa de aborto, desde que o porta-enxerto utilizado seja saudável e adaptado ao clima local. Falando da idade ideal da planta, vamos falar agora nas fases da planta para a frutificação. Plantas com menos de 2 anos não são recomendadas para frutificação, pois ainda estão em fase de estabelecimento. O sistema radicular e a estrutura da planta priorizam o crescimento vegetativo, em detrimento da produção de frutos. Frutos formados precocemente em plantas jovens geralmente são pequenos e têm maior probabilidade de aborto. As plantas em idade reprodutiva geralmente estão entre 2 e 5 anos de idade. Esse período mais produtivo quando a planta está plenamente estabelecida e possui energia suficiente para sustentar os frutos. Plantas propagadas por estaquia ou enxertia podem começar a frutificar
antes das cultivadas a partir de sementes, devido ao maior vigor inicial. Plantas maduras, com mais de 5 anos, mantêm boa produtividade, se bem manejadas, mas podem apresentar queda no vigor se não forem adequadamente podadas ou nutridas. Renovação periódica das estruturas produtivas, como podas de rejuvenescimento, ajudam a manter a capacidade reprodutiva. Vamos passar agora para o vigor vegetativo. Ele está diretamente ligado à propagação vegetativa, por estaquia ou por enxertia. Plantas propagadas vegetativamente mantêm as características genéticas da planta mãe, incluindo vigor e a adaptabilidade ao ambiente. Porta-enxertos vigorosos, como Iloceros undatus, podem melhorar o pegamento dos frutos em variedades enxertadas. Resumindo, para evitar o aborto dos frutos, é ideal que as pitaias tenham pelo menos 2 anos de idade para entrar em produção. Sejam propagadas vegetativamente para garantir vigor e uniformidade genética. Recebam nutrição e manejo adequados para sustentar o crescimento vegetativo e reprodutivo. A escolha das variedades e a implementação de práticas adequadas de manejo podem reduzir significativamente o aborto de frutos e aumentar a produtividade. Podemos concluir que a genética das pitaias é um fator fundamental na determinação de sua capacidade de frutificação. E para minimizar os problemas relacionados ao aborto de frutos, temos que escolher variedades adaptadas ao clima e ao sistema de cultivo. Preferir plantas propagadas por métodos vegetativos bem estabelecidos. Considerar a introdução de variedades compatíveis para a polinização cruzada em sistemas com problemas de autocompatibilidade. Compreender o papel da genética é essencial para melhorar o manejo e a produtividade dessas frutíferas. Aproveite a oportunidade e inscreva-se no canal. Agindo dessa forma, estará incentivando a criação de conteúdos melhores e diversificados. O seu like e a sua inscrição não tem nenhum custo e não são identificados, ao contrário dos comentários. Vou deixar agora aqui algumas dicas importantes para evitar o aborto dos frutos. A primeira é o monitoramento constante das condições da planta. Depois vem o investimento em variedades bem adaptadas. E, para finalizar, a boa nutrição e o controle das pragas.